em palavra, adoram homens, idolatram, prestam cultos. Como eu disse na parte 4. Como pode fazerem tudo isso e pisarem, invadirem templos católicos, basílicas, catedrais, paróquias, dioceses, derrubar imagem que vai simbolizar e apontar justamente para aquela que trouxe o Salvador, Deus Jesus, o nosso Jesus, para o mundo. Aquela que sofreu, como você também sofre. Como pode? Agora, se nós compararmos, a igreja evangélica diz que o católico idolatra, endeusa e adora a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Maria, Mãe de Deus, Maria Santíssima, e que ela não pode fazer nada, ela está morta, ela está inconsciente, no sono da morte. Já disse que o sono da morte é eufemismo que se usa para amenizar uma palavra pesada e chocante, como Jesus usou aos seus discípulos referindo-se a Lázaro. Mas a igreja adora os nomes de Abraão, toda a contextualização da Torá, até no Novo Testamento, é Abraão para cá, Abraão para lá, Davi para cá, Davi para lá, e ninguém dá bola para as mulheres poderosas, mães, que simbolizam aquelas que dão a vida e fonte das águas que descem do céu. Então compara Abraão com Sara, o que eles fizeram, os seus pecados, promiscuidade, abusos, senhorio, escravidão com Agar, depois jogam Agar e a criança, o menino Ismael, para morrer no deserto com pão e água. Depois nós vemos Jacó com Lia, depois com Raquel. Depois nós vemos Moisés com a sua arrogância, com a sua lei absurda, ditatorial, psicopática, sociopática, como eu já disse na primeira live. Se a moça não gritar, mata. Se a moça mentir, mata apedrejada, mas o homem leva só chibatadas e paga 100 ciclos. Para a mulher sempre o peso é mais. É morte, apedrejamento, sangue, arregaço, pedrada. Para o homem, cadeia, chicote, paga-se. Se tocar numa mulher desposada, que ainda nem casada era, segundo a lei de Moisés, era crime passivo de morte por apedrejamento. Por que a lei de Moisés não vigorou para Davi quando tocou em Betseba, uma mulher casada, esposa de Urias, seu subordinado na hierarquia militar, seu soldado? Quando da janela do seu palácio ele olhou, desejou, cobiçou, sentiu tesão pela Betseba. Chamou-a, e aí dela, da mulher que não ouvisse a voz do chamado de um rei, foi. E ele a levou para a cama. E ele abusou dela. Ele se aproveitou dela. Virou os olhos, lambeu os dedos. E depois mandou matar o seu marido. Crime passional. E por que a lei de Moisés, de Êxodo, Shemote 22, 15 para baixo, não vale para Davi?
um homem segundo o coração de Deus, ele é especial, ele é ungido do Senhor. Urias era o quê? Um lixo, um nada. Não há registro que Urias era adúltero, promíscuo, beberrão, fanfarrão, desobediente ao rei, à lei, infiel, que maltratava a sua esposa. Mas havia tudo isso, porque subiu para a cabeça. Eu sou o rei, eu sou escolhido, eu sou o tal. Eu sou Deus. Eu faço o que eu quero. Assim é o homem. Mas percebe que, por que para Davi não há a penalidade, não há o peso? É como se Deus passasse a mão e encobrisse os erros de Davi. E se fosse uma rainha, uma mulher no lugar de Davi? Ela teria tido uma segunda chance? Ela teria tido misericórdia? Ela teria tido perdão da sociedade, do profeta, do sacerdote? Ou ela teria sido arrastada para fora do palácio e apedrejada? Pare e pensa sobre isso. E como que pode, tanto Abraão como Sara, tanto Davi como Moisés, como pode esses homens terem mais relevância e importância? Oh, Abraão, pai Abraão, oh, Moshe daqui, Moshe dali, oh, Davi. Como podem eles terem mais relevância, mais importância? De tantas, desculpa o termo de baixo calão, de tantas cagadas que fizeram, de tantos crimes que cometeram, de tantos abusos e leis e ordens que deram. Como Moisés diz, com relação à filha dos pagãos, traga os meninos e os matem. Mas as meninas, conserva-as para os seus deleites sexuais. Você vê Deus nisso? Você que é mulher, você que é mãe? Como pode esses indivíduos serem adorados, idolatrados? E quando chega na mulher, não se fala na rainha Esther, não se fala em Ruth, se fala em Noemi. Quando chega em Raabe, não se fala em Raquel, não se fala em Maria. E quando os filhos católicos dão o devido valor a Maria, são rechaçados, tratados como idólatras, pagãos. Será que é isso mesmo? Será que estão certos? São os senhores evangélicos donos da verdade? Deus deu autonomia? Deus tem um cartório registrado? Tem um documento? Tem uma procuração? Vocês têm um documento de titular da palavra? De tutela definitiva? Nós somos os donos da verdade. São nada. São deuses, são ídolos também, são idólatras também, e levam o povo à idolatria, ao erro, sabe? Como pode agora esses homens com tantos pecados, Salomão com mais de 1000 mulheres, fora as concubinas? Como pode esses homens, Abraão dormindo com a sua irmã, que é filho de seu pai, Terá? Como pode? Consanguinidade e promiscuidade. E você acha que esses homens são superiores? Estão num patamar acima de Maria? Porque quando nós formos olhar, se você pegar no YouTube, você vai ver rabinos, você vai ver judeus, crianças, adolescentes, mulheres, todos no túmulo do rei Davi. Ou no túmulo do pai Abraão. Todos venerando. Tem a sua parcela de participação, de honra, de heróis? Tem.
mas também tem grande peso de pecado e de crimes. O desafio é: qual é o crime? Qual é o pecado? Qual o deslize? Qual a prostituição? Qual o adultério? Qual a corrupção? Qual a promiscuidade? Qual a mentira? De Maria, mãe de Jesus. E aí, vamos partir agora para a questão da intercessão. Agora você vai saber se podemos rezar, orar, pedir alguma coisa para Maria, mãe de Deus, ou não. E é por isso que eu questiono. Se você que está na igreja acredita piamente que quando o pastor ora, o suco de uva maguari, o suco de uva, o que suco, ou o vinho canônico, quando você ora, o pastor ora, aquele vinho canônico se torna o sangue de Jesus, mesmo que simbolicamente. E o pão francês, ou a bisnaguinha Seven Boys, ou o pão puma, ou o pão sem fermento, quando você ora, você acredita que aquilo se torna o corpo de Jesus, mesmo que simbolicamente. A mesma coisa é quando os católicos oram e rezam e o sacerdote expede uma bênção sobre esta imagem. Então esta imagem, para os católicos, ela agora não é uma imagem inócua, vazia, mas esta imagem está consagrada. Assim como o teu pão na tua igreja, como o vinho da tua igreja, como o óleo da tua igreja, como o sal da tua igreja, como a rosa da tua igreja, assim como a água da tua igreja, a aliança, a chave. Prosopopeia, tentar passar energia, vida para seres inanimados. Da mesma forma, a imagem passa então a ser um objeto consagrado, a ser um objeto, digamos, energizado. Não que há uma incorporação, um espírito, uma entidade dentro da imagem, mas ela passa a ser um objeto consagrado. Por isso que derrubar, rabiscar, empurrar, quebrar, rasurar, ferir, não é? Avaria nessas imagens religiosas é crime de vilimpêndio. Sabia disso? É desrespeito à fé do outro. Como se eu entrasse na sua igreja, na Santa Ceia, e derrubasse todos os copos com vinho e a taça no chão, e o pão e pisasse. Como é que você reagiria a isso? Meu Deus, está pisando no corpo do Senhor, está pisando no sangue do Senhor, misericórdia. A mesma coisa é quando você entra na igreja católica, ou vai na casa de alguém que é católico e quer tirar a imagem de lá, fica inventando que tem demônio atrás, tem isso, tem aquilo. É a mesma coisa quando vocês fazem isso, por ignorância, por falta de estudo. Então, existe uma palavra teologicamente falando sobre transubstanciação. Transubstanciação. Eu rezo, eu oro, e o vinho e o pão, o trigo se transformam em carne mesmo, em carne de sangue. Vocês rezam e oram nos cultos de ceia e acreditam que estão ingerindo o corpo e o sangue de Jesus. Isso também é uma espécie de idolatria. É um ritual que foi ensinado completamente de forma equivocada para vocês, apenas para segurar vocês dentro desta denominação. Comer Jesus, alimentar-se do Cristo, é ter a sua palavra viva, Ele é o verbo vivo dentro de nós, é praticar o que Ele nos ensina. Eu conheço tanta gente que todo terceiro domingo do mês está lá, tomando vinho
que é o sangue comendo o corpo. Ou todo domingo, ou toda terça, está nas missas, comungando, tomando a Eucaristia, mas sai dali com Jesus dentro, falando palavrão, xingando, ofendendo, maltratando, humilhando, abusando, traindo, roubando, furtando, matando. De que adianta? De fato, isso não é Jesus. Nunca foi. É apenas alimento. Jesus mesmo, é Ele em palavra dentro de nós. Sabe? Quando praticamos o amor, o respeito ao próximo. Vamos agora para a segunda parte desta série, a quinta, Maria, Mãe de Deus. Falando sobre agora a intercessão. Podemos rezar? Maria nos ouve? Vamos revelar isso para você agora? Quer aprender agora? Você vai se surpreender com o que o hebraico, com o que o povo judeu, com o que aconteceu com Raquel. Raquel aponta também para Maria. Raquel também, assim como Maria, como Nossa Senhora, é a mãe espiritual dos judeus. Ninguém fica sem mãe. Só você, evangélico. Só você que prefere ser órfão de Maria. Vamos à segunda parte da quinta série de Maria, Mãe de Deus, sobre oração, intercessão e espiritualidade. Ok? Maria nos ouve, sim. Isso não é bruxaria, satanismo, espírito de demônio, nada disso. Será emocionante.